A concessionária responsável por trechos da BR-153 e 060 desiste da administração das rodovias, mas até a licitação de uma nova empresa continua recebendo os pedágios. Cidades do interior do estado aplicam doses de reforço da vacina da Covid em idosos. Em Lusiânia, a vacinação começou hoje para quem tem mais de 80 anos. Maus tratos em Anápolis. Jovens fazem uma live e o vídeo mostra que um deles liga a máquina de lavar roupa com um gato dentro. O caso foi parar na polícia. Um vereador de Santa Cruz é preso suspeito de atirar num homem. A polícia acredita que o crime foi motivado por ciúmes. Goiás também é terra da uva. O estado é o 10º maior produtor do país. E as videiras também movimentam a economia por meio do turismo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Agora 7h05. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. A dose de reforço contra a Covid começa a ser feita em mais cidades do estado. Em Lusiânia, a vacinação começou hoje para idosos com 80 anos ou mais e também pessoas com imunidade baixa. Eruco foi ansiosa em buscar a dose de reforço e foi por pouco que ela não voltou para casa imunizada. Ainda faltam 3 dias para completar 6 meses da segunda dose. Ela está ansiosa também, né? Porque, infelizmente, a gente está sabendo de muitos casos, né? De pessoas idosas que já tomaram a segunda dose, mas agora tiveram. Apesar de ser sintomas mais leves, né? Mas tiveram, então vamos evitar, né? A dose de reforço começou a ser oferecida hoje em Lusiânia para idosos com 80 anos ou mais e pessoas com imunidade baixa, que precisam comprovar a doença. Esta infectologista explica que é normal a necessidade de novas doses de vacinas em alguns grupos. Amparado por vários estudos que foram feitos no mundo, comprovou-se que um outro imunobiológico oferta uma resposta melhor. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Lusiânia é fazer a dose de reforço para 6.000 idosos com 80 anos ou mais e para 2.000 pessoas que se enquadram na categoria de imunossuprimidos. A vacina que será oferecida é preferencialmente a da Pfizer, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Os idosos abrigados de Lusiânia não poderão tomar a dose de reforço, porque alguns foram contaminados. Nós só podemos administrar a dose de reforço 30 dias após o início dos sintomas para pessoas que tiveram Covid. Já em Rio Verde, no sudoeste do estado, quase 150 idosos que vivem nos 2 abrigos da cidade serão vacinados. Em Santa Helena, também na região sudeste de Goiás, os 60 idosos que moram nos 2 abrigos da cidade também já receberam a dose de reforço. E Caldas Novas vacinou hoje pessoas com 18 anos ou mais. O pessoal teve que enfrentar uma fila enorme, viu? A fila em frente à Câmara de Vereadores fazia um caracol. No vídeo aí dá para ver que as pessoas estão perto uma das outras, né? A vacinação começou às 8 da manhã e terminou meio-dia. A gente procurou a Prefeitura de Caldas Novas para saber se tinha alguém aí para orientar essas pessoas que estavam na fila e sobre a possibilidade de alguns outros postos de vacinação para evitar essa aglomeração, essa fila toda, né? Por mensagem, a assessoria disse apenas que distribuiu mais de 2.000 senhas nessa segunda-feira e que somente as pessoas que receberam essas senhas que deveriam estar ali na fila. A campanha nacional de vacinação contra a H1N1 terminou oficialmente hoje. A gente vai até Rio Verde, então, conversar com o Eduardo Marins. E eu quero saber do Edu aí como é que ficou a cobertura vacinal aqui no estado inteiro e o que vai ser feito também, né, das doses que sobraram. Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a cobertura da campanha chegou a 71,5%, número um pouco abaixo aí do esperado, que era atingir pelo menos 90%, né? Como é que fica daqui para frente, então? Segundo o governo, né, as cidades que tiverem doses disponíveis podem, então, continuar os trabalhos, mesmo oficialmente a campanha terminando hoje. Portanto, você que está nos assistindo, corre assim que possível para um posto de saúde mais próximo da sua casa para se informar. Aqui em Rio
Verde, na semana passada, tinham mais de 10 mil doses disponíveis. Por aqui são 12 postos de saúde que estão oferecendo, então, essas doses, sempre das 8 da manhã até 5 horas da tarde. Portanto, pessoal, muita atenção. H1N1 é uma doença também perigosa, que pode matar e que, claro, exige todo o cuidado, viu? Tem doses disponíveis em muitas cidades, você que está nos assistindo não perde tempo não. Assim que possível, procure um posto para poder se vacinar, né, Gabi? Eu volto contigo. É isso aí, tem que vacinar mesmo. Muito obrigada pelas informações. O ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende foi transferido para um hospital em São Paulo. Ao vivo, a Patrícia Bringel tem os detalhes para a gente. Boa noite, Patrícia. Olá, boa noite a todos. Olha, Iris Rezende foi levado numa ambulância por volta de 6 horas da tarde, saiu aqui do Instituto de Neurologia de Goiânia, rumo ao hangar, embarcou numa UTI aérea para São Paulo. Ele viajou acompanhado das duas filhas, Ana Paula Rezende e também Adriana Rezende, que é médica. Por opção da família, ocorreu essa transferência, atrás realmente de um suporte mais avançado em São Paulo. Hoje pela manhã ele voltou para a UTI aqui do Instituto de Neurologia, com um quadro aí um pouco mais grave, né, em relação à pressão arterial, à questão respiratória. Então, por conta disso, a família resolveu transferi-lo para São Paulo. Nós recebemos agora há pouco aqui uma nota dizendo que Iris Rezende foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O quadro permanece regular e ele não teve novas intercorrências. Eu conversei por telefone com um amigo pessoal dele, que foi inclusive secretário de governo, Paulo Ortegal. Ele disse que acompanhou a saída de Iris Rezende aqui da unidade, que ele estava consciente, inclusive o reconheceu, estava respirando espontaneamente, sem a ajuda de aparelhos. Então, por conta desse quadro relativamente estável, conseguiu-se fazer essa transferência para São Paulo. Volto com você. Obrigada pelas informações. A Polícia Civil de Anápolis está investigando uma brincadeira de péssimo gosto, gente. Uma adolescente aparece num vídeo maltratando um gato. O animal foi colocado dentro de uma máquina de lavar roupas. As imagens que circulam na internet mostram uma videoconferência entre 3 jovens. O animal aparece no canto superior esquerdo do vídeo. O gato foi colocado dentro de uma máquina de lavar roupas. A máquina é ligada e começa a girar. Quem assiste dá risada da situação. A brincadeira de mau gosto virou caso de polícia. Há fortes indícios que as pessoas que aparecem no vídeo são adolescentes. Por isso o caso é investigado pela DEPAI, que é a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. E essa investigação ela é diferente daquela onde os suspeitos são maiores de idade. Para a delegada responsável, não há dúvidas. A ação do grupo é considerada maus tratos a animais. O próximo passo agora é identificar e localizar os suspeitos. Eles vão ser identificados e será feito o procedimento pertinente. O que pode acontecer é alguma indenização referente aos pais, né, ou responsáveis. A ASPAN, Associação Protetora dos Animais de Anápolis, também está acompanhando as investigações. A entidade quer saber de quem é o gato e como o animal ficou depois de ser maltratado. Estamos disponibilizando, está resgatando esse animal, se ele estiver com vida, pois nós não sabemos ainda, né, do paradeiro deste animal, para que ele possa ser encaminhado para um atendimento, um tratamento veterinário e disponibilizado para uma adoção responsável. Um absurdo, né? Um vereador de Santa Cruz está preso por tentativa de homicídio. A Aline Braga, então, de Catalão, vai contar pra gente como que foi essa tentativa, né? Como que foi toda essa história. Temos a Aline por aí? Temos sim. Boa noite para você, Aline. Oi, Gabi, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois essa confusão aconteceu em Pires do Rio, cidade que fica bem pertinho de Santa Cruz. O vereador Eronilson Jorge da Costa Gomes é do PRTB. E de acordo com a vítima, ele estava sentado num bar, aí o vereador passou com a mulher dele e fez algumas provocações. A mulher do vereador
é ex-companheira da vítima. Aí o vereador fez provocações, buzinou e depois saiu no carro. A vítima então ficou com raiva e foi atrás do vereador, e quando eles se encontraram, aí o vereador sacou a arma e fez os disparos. Os tiros atingiram o veículo e logo depois o político foi para casa. A vítima é um homem de 37 anos, ele procurou a delegacia de polícia e fez a denúncia. Os policiais foram até a casa do vereador e fizeram a prisão. O Gabi, vale lembrar que o vereador está no seu primeiro mandato e tem registro da arma utilizada nos disparos, viu? Obrigada pelas informações, tá, Aline? E mais uma informação sobre esse caso, a gente falou com o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz. João Campos disse que é um assunto particular envolvendo o parlamentar e que, pelo menos por enquanto, a atitude dele não tem nada a ver com a atividade de vereador que ele exerce. A gente não conseguiu identificar a defesa do vereador Eronilson Jorge da Costa Gomes, do PRTB. A UEG retoma amanhã as atividades presenciais. O Eduardo Idaló vai contar para a gente, então, os detalhes, de como vai ser essa retomada. Boa noite, Eduardo. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a portaria foi publicada ontem e estabeleceu que todos os funcionários das áreas técnico-administrativa e também de gestão da Universidade Estadual de Goiás precisam voltar às atividades normais, presenciais, a partir de amanhã e até o dia 1º de setembro. A exceção é apenas para gestantes que poderão continuar no esquema de trabalho, de teletrabalho, o home office, até o fim da licença maternidade, e também para os profissionais filiados no Sindipúblico que ainda não concluíram o ciclo de imunização, ou seja, aqueles funcionários que ainda não tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19. A portaria também estabelece que esses funcionários filiados, eles precisam se dirigir diretamente ao seu gestor imediato para informar o porquê não concluíram ainda o ciclo de imunização. Aqueles que não quiseram tomar a vacina contra a Covid precisarão voltar mesmo assim ao trabalho presencial. Gabi. Obrigada, pelas informações. Agora, às 7h18, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorizou a Triunfo Consebra a devolver a administração de 3 rodovias federais, mesmo sem ter feito obras que estavam previstas na concessão. Em Goiás, a empresa vai deixar a BR-060 e também a 153 assim que uma nova licitação for concluída. Até lá, a concessionária continua recebendo o dinheiro dos pedágios e precisa fazer a manutenção dos trechos. Os trechos das rodovias estão nas mãos da Triunfo Consebra desde 2014. Como a proposta da empresa de devolver a concessão foi aceita pelo governo federal, agora um aditivo ao contrato atual será assinado para que a concessionária continue administrando as rodovias. Ela terá que garantir a manutenção e recuperação do asfalto, oferecer serviços de resgate médico e assistência mecânica para os motoristas até que uma nova licitação seja feita. Até lá, a Triunfo continuará recebendo o pedágio, que é cobrado em 3 pontos. Na praça da BR-153, em Professor Jamil, e em outras 2 na BR-060, uma em Goianápolis e outra em Alexânia. O valor do pedágio atualmente varia entre R$ 1,90 e R$ 6,40. Só pelo perímetro urbano de Goiânia passam 55 mil veículos todos os dias na 153. O jornal Anhanguera mostrou recentemente que o trajeto tem congestionamentos nos horários de pico e trânsito perigoso. Todo o trecho concedido à Triunfo Consebra tem 1.176 quilômetros, saindo de Brasília pela BR-060, passando por Goiânia, seguindo pela BR-153 em Goiás, Minas Gerais e terminando em Betim, na BR-262. Agora, um decreto do presidente da República vai oficializar a saída da Triunfo Consebra. Em seguida, será realizada uma nova licitação. Esse processo é tido como prioridade do governo federal e já foi incluído no programa de parcerias de investimentos. A expectativa é que uma nova empresa seja escolhida no ano que vem. A Triunfo Consebra alegou que foi afetada por uma drástica alteração no cenário econômico. Ela ainda culpou o governo de não honrar o compromisso de liberar financiamento para fazer obras.
Esse compromisso, segundo a Consebra, foi firmado durante o leilão em que a empresa venceu a disputa pelo contrato. A empresa afirmou ainda que buscou diversas alternativas para solucionar os desequilíbrios. Como obrigações, a Triunfo Consebra deveria ter duplicado o trecho mineiro da BR-153, concluído o anel viário de Goiânia e feito a terceira faixa de veículos na BR-060, entre Anápolis e Goiânia. Tudo isso deveria ter sido realizado nos primeiros 5 anos de contrato. Eram previstos 7 bilhões de reais em investimentos entre obras, prestação de serviços, manutenção e recuperação do asfalto nos 30 anos de concessão das rodovias. Existe um prejuízo para os motoristas, sim, porque eles pagaram pedágio e esse pedágio, pelo menos parte dele, deveria ser revertido na realização daqueles compromissos que foram constantes do contrato, mas também é um prejuízo para toda a coletividade em razão do dano de ter que fazer novamente uma licitação, do prejuízo de nós não termos uma estrutura de logística para transportar cargas, transportar pessoas nesses trechos que foram licitados e que não tiveram os benefícios que se esperava que acontecessem. A NTT disse que aceitou o pedido da Triunfo Consebra depois de atestar a viabilidade técnica e jurídica. Afirmou também que está negociando o contrato aditivo para manter os serviços mínimos até a escolha de outra empresa e que a Triunfo Consebra não poderá participar da nova licitação. Sobre as obras que não foram feitas, a Triunfo Consebra disse que o programa de concessões de 2013 do governo federal prometia o subsídio para os investimentos. Mas com a mudança da política econômica do governo, o BNDES não liberou o financiamento e que isso inviabilizou a continuidade das obras nas rodovias. Nós questionamos também o Ministério da Infraestrutura sobre a falta do subsídio, mas não tivemos nenhum retorno. Quem é microempreendedor individual e tem alguma pendência com a Receita Federal vai ter mais um prazo agora para regularizar as dívidas, viu? Veja então na reportagem do Eduardo Marins e Enéas Costa. A Daiane abriu este salão de beleza tem menos de 1 ano. Como microempreendedora, ela está com os impostos em dia, guarda todos os recibos. Eu gosto de pagar tudo na data certinho para poder não ter que gerar multa. Mas não é todo mundo que está como a Daiane. E pensando nos contribuintes devedores, a Receita Federal prorrogou até o dia 30 de setembro o prazo para o microempreendedor individual que tem alguma dívida fiscal. São impostos como o INSS, responsável por benefícios como a aposentadoria, por exemplo. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, e também o ISS, Imposto sobre Serviços. Só aqui em Goiás, segundo um levantamento da Receita Federal, são mais de 156 mil microempreendedores individuais que têm alguma pendência financeira, o que traz um total de quase 203 milhões de reais que ainda não foram recolhidos. A primeira opção, é o pagamento à vista. Agora, se ele não tiver condições, total ou parcial, ele pode parcelar esses débitos em até 60 parcelas. E para regularizar a situação, o MEI pode entrar no portal do Simples. Quem não ficar em dia com as contas, muita atenção, porque poderá entrar na dívida ativa da União e até responder judicialmente pelos débitos. Dor de cabeça que a Daiane não quer ter de jeito nenhum. Eu sei que sim, se eu não pagar tudo direitinho, eu sei que vai ter consequências para mim lá na frente. Tem que regularizar, né? Para mais informações e também detalhes sobre os débitos pendentes, o contribuinte pode acessar o site que é o receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. A quantidade, gente, de moscas está causando transtornos para os pecuaristas de Mineiros e Perolândia. Segundo os fazendeiros, as moscas são atraídas por um fertilizante natural que é usado por uma usina de cana da região. Pela inquietação dos animais, é possível perceber como as moscas incomodam. Aí a mãe, cheinha de mosca, e o bezerro está aqui. A mosca está matando ele já. Muitos pecuaristas que têm fazendas nessa região de Mineiros enfrentam o mesmo problema. Os animais ficam desse jeitinho aqui, não comem, fica batendo o dia inteiro desse jeito. Daqui até escurecer é isso aqui, ó.
Produtores da região afirmam que as moscas são atraídas por conta da vinhaça, usada por uma usina sucroalcooleira como fertilizante nas plantações de cana-de-açúcar. A vinhaça é um resíduo líquido que sobra da cana depois que ela é destilada para a produção do etanol e tem um cheiro muito forte. A quantidade de moscas tem interferido até na produção de leite das vacas, que, segundo os pecuaristas, diminuiu bastante, sem contar os ferimentos nos animais. Ela se alimenta de sangue. Como vocês podem perceber, os animais atrás de mim, eles formam círculos e ficam se debatendo o dia todo. E ela causa feridas que demoram a cicatrizar e tem animais que perderam parte da orelha. Então fica muito difícil. E ela tem que ser controlado e é obrigação da usina que seja feito esse controle. Em nota, a usina Ativus disse que adota todas as medidas técnicas de controle de moscas, entre elas o uso de armadilhas para o controle populacional dos insetos. A empresa disse ainda que faz visitas periódicas para monitorar a eficácia destas ações. O agronegócio tem movimentado a geração de empregos aqui em Goiás. De janeiro a julho foram abertos mais de 9 mil postos de trabalho. E o bom resultado está deixando Goiás em segundo lugar no Brasil na geração de empregos. As colheitadeiras e plantadeiras estão paradas na fazenda do Seu Carlos, em Buriti Alegre, no sul de Goiás. Mas não é por falta de trabalho, não. Com o fim da colheita do milho, agora os mais de 2.500 hectares da propriedade estão recebendo cal para deixar a terra pronta para o plantio da soja. Houve aumento de 10 funcionários na equipe para dar conta do preparo do solo. Nós estamos nos organizando para o plantio que se inicia, se Deus quiser, final de outubro, e aumenta o reflexo também da melhor qualificação e intensificação dos trabalhos dentro das propriedades. O Carlúcio é um desses novos funcionários. O operador de máquinas saiu de Tupaciguara, Minas Gerais, para trabalhar na fazenda, que é em Buriti Alegre. A expectativa está muito boa, a gente tem que correr atrás, né? Segundo o Ministério da Economia, Goiás tem se destacado na geração de empregos na região centro-oeste. Apenas em julho, o saldo foi de quase 800 novos postos de empregos, integrando o total de mais de 25 mil admissões durante este ano no estado. Os dados apontam ainda que Goiás é o segundo maior gerador de empregos do Brasil. O setor do agronegócio é o que lidera o ranking de contratações em Goiás. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de janeiro a julho deste ano, foram gerados mais de 9 mil postos de trabalho na área, um crescimento de mais de 31%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo esse economista, que é especialista no setor de agronegócio, a grande demanda exterior de compra de produtos do Brasil e o avanço da vacinação contra a Covid estão contribuindo para a abertura de postos de trabalho no campo. O produtor, com essa oportunidade de mais renda, ele começa a investir mais na sua atividade, diversificando e aumentando a tecnologia na sua atividade. Consequentemente, você gera mais emprego, você gera mais renda. Quarta-feira de céu claro e sem previsão de chuva para Goiás. A frente fria está mais fraca em todo o estado e a falta de regularidade nas chuvas volta a deixar as temperaturas máximas em alta. Faz calor de 37 graus no oeste e mínima de 14 no leste. Veja como fica o tempo em Santa Helena. Mínima de 17, máxima de 32 graus e umidade em 22%. A terra do piqui tem se tornado também a terra da uva, viu? Goiás é o 10º produtor brasileiro de uva. A safra 2021 de uva deve ser o dobro comparada com a do ano passado. E as videiras também movimentam a economia por meio do turismo. Essa imagem te lembra o sul do país, mas estamos em pleno centro-oeste, no meio de uma videira no Vale do São Patrício. Em Séries, a família Silva começou a investir em uva em 2008. A ideia era complementar a renda que vinha da pecuária. Plantaram 3.200 pés da espécie Niágara e Isabel. A primeira colheita é o quê? 1 quilo por pé.
E hoje produzimos bem mais que 1 quilo por pé. Tem pés que chega a produzir 25 quilos. O custo de produção não é barato. Foram R$100 mil só para começar. Mas o investimento tem valido a pena. A uva passou a ser a principal renda da família. Na porta você vende as duas. Beleza, de qualquer uma das duas que tiver na banca sai. A Isabel, ela te dá um diferencial. Ela te fornece a polpa. O parreiral é aberto ao público, virou atração turística. Quem visita se encanta, prova da uva no pé e leva para casa. A gente vê assim mais na televisão que só tem isso mais pro lado do sul, né? A gente nunca ouviu falar mesmo aqui. E quando surgiu, foi algo inovador. Goiás tem as mesmas condições climáticas de grandes regiões produtoras de uvas no mundo, semelhantes às do verão mediterrâneo. O Cerrado tem dias quentes e secos com noites frias, assim como os países produtores de vinho. Entre os municípios produtores, 10 já colhem mais de uma variedade da fruta. É o caso de Corumbá de Goiás. Bem próximo das águas da Cachoeira Salto Corumbá, nesses 3 hectares, estão o cultivo de 5 tipos de uvas usadas na produção de sucos. No ano passado, a produção no estado passou de 1,4 mil toneladas. Em 2021, a expectativa é safra recorde. 3,5 mil toneladas. Goiás ocupa o 10º lugar entre os estados produtores da fruta. Uma pequena parte da produção vai para a exportação. O restante vai para a mesa dos brasileiros. Então são uvas que realmente são utilizadas mais para o consumo de mesa, né, o consumo in natura direto, e também para a fabricação de suco integral. Pois é, hora da nossa imagem do dia agora, aniversário da nossa capital da fé. Trindade completa hoje 101 anos. A cidade que fica coladinha aqui com Goiânia tem 130 mil moradores. Abriga o Santuário Basílica e é conhecida no país inteiro pela Romaria do Divino Pai Eterno, considerada a 2ª maior festa religiosa do Brasil. E muita gente com saudade de toda essa festa, de toda essa beleza, né? Parabéns, então, Trindade, todo mundo que faz história por lá. Para você, viu? Uma boa noite. Eu te espero amanhã por aqui, hoje com imagens ali, ó, da Praça da Vila Maria, em Rio Verde. Até mais, até amanhã.